Essa é a história da Península Coreana mais recente, tá certo? Ela começa em 1392 e ela finaliza em 1897. A dinastia anterior chamava-se Goryeo. Goryeo era um país também imperialista e ela, depois de ser atacada várias vezes pelos seus vizinhos, ela, liderada por um general chamado Lee Seong-ge, ela constitui a última dinastia e a mais longa dinastia confucionista da Coreia. Ela dura de 1392 a 1897, e nesta dinastia ela sucede vários imperadores. Lee Seong-ge, ele foi quem constituiu essa última dinastia chamada Joseon, de 505 anos de história que ela durou, né? Ela atacou o Goryeo e ela constituiu o Joseon, e ela dura até 1897. Você vê pela vestimenta, se vocês virem drama coreano, dos mais antigos, aqueles tradicionais, você vai ver esses personagens vestindo essas roupas e você consegue entender um pouco mais de como acontecia esse tipo de relacionamento naquela época de dinastia do período imperial de Joseon, tá bom? Lee Myung-bo, o apelido dele, ou o nome de imperador dele era Gojong. Gojong reinou de 1863 a 1897. Agora estamos entrando naqueles 120 anos que eu abordei no início, tá bom? Então, é o fim da dinastia Joseon. Ele é o último imperador. Essa aqui é a foto de um tratado, né? Tratado de amizade Japão e Coreia. Como vocês viram lá atrás, Japão já invadiu a Coreia em 1300 e pouco, 1500, a Manchúria já invadiu. Então, depois disso, ela se fecha, a Coreia. Mas, mesmo ela se fechando, foi pior para ela porque ela não se desenvolve, não acaba trocando informações com seus vizinhos, e aí, ela isolada, ela fica mais fraca. E aí, a persistência do Japão naquela época, em 1876, já vinha sendo exercida há décadas. O Japão já tentava pressionar comercialmente a Coreia, enviava seus comerciantes lá e mostrava o seu poderio bélico, e com isso acaba assinando esse senhor que eu mostrei agora há pouco, que é o último imperador de Joseon. Ele acaba assinando esse tratado de amizade Japão e Coreia. Tratado de amizade, vírgula, né? É uma brincadeira. É um nome totalmente escondido. Esse tratado é chamado de Tratado de Ganhwa. Ele foi considerado totalmente desigual, desequilibrado. Era um tratado que apenas oficializava aquilo que já vinha acontecendo pela pressão japonesa, pressão do Império Japonês da época. Então, a Coreia fraca, não desenvolvida, quando veio a pressão do exterior, ele acabou cedendo 3 portos e direitos extraterritoriais aos japoneses na época, e acabou iniciando, oficializando essa intervenção do Império Japonês na Coreia já em 1876, muito tempo atrás, há quase mais de 120 anos, mais ou menos, né? E essa intervenção de amizade comercial era apenas uma fachada, né? E essa intervenção que começou em 1876, passados 34 anos de Tratado de Ganhwa, que é aquele que eu comentei há pouco, a Coreia, em 1910, é anexada oficialmente ao Império Japonês. E nesse período de dominação japonesa, é que os coreanos passam por muito sofrimento, muita privação cultural, econômica e social. Isso é óbvio. 1910 a 1945, o comércio interno da Coreia foi dominado totalmente pelo japonês. Em 1876, ali no Tratado de Ganhwa, eles começaram a comer pela beiradinha ali, pegou 3 portos, começou a dominar um pouquinho, e agora, depois de 34 anos, a dominação era patente. Então, o domínio japonês pelo comércio, pelo mercado interno, era todo feito pelo Império Japonês. Segundo ponto,
era proibido você falar a língua coreana na Coreia nessa época. Lógico, um país dominante, ele vai querer dizimar a cultura local, ele vai querer que caia no esquecimento aquilo que é do país, porque agora ele é anexado à Coreia. Aliás, esse território da Coreia é anexado ao Japão, então ele é parte do Japão. Se é parte do Japão, ele tem que falar japonês. Então, na escola ensinava história do Japão, na escola ensinava língua japonesa, não só a língua japonesa, mas somente a língua japonesa. Era proibido falar a língua coreana. Triste situação que os coreanos passaram, mas isso era o menor dos problemas. Para que a dominação japonesa historicamente se perpetuasse, eles fizeram, o Império Japonês fez o quê? Ele pegou muitas das obras culturais da Coreia. Se fosse no Egito, seriam as pirâmides, né? O patrimônio cultural da Coreia foi destruído, foi saqueado e levado para o Japão. Aquilo que era possível ser levado e o que não era possível ser levado era destruído na Coreia. Outro dado histórico muito triste, até hoje, existem processos em tribunais internacionais, Tribunal de Haia, tribunais que abordam direitos humanos no mundo inteiro, abordam esse assunto, mais ou menos 50 mil a 200 mil. Os dados são muito díspares, porque foi há muito tempo, não tem cadastro desses dados, mas imagina-se que não seja menor que 50 mil e não seja maior que 200 mil. Um número muito grande de pessoas. Imagina você pensar em 200 mil, 50 mil, isso é a população de uma cidade do interior de São Paulo. Esse número de mulheres e jovens coreanas foram escravizadas sexualmente para servir ao exército japonês naquela época. São outros tempos, lógico, mas foi uma página muito triste da história desse malogrado relacionamento entre o Japão e a Coreia. Essas mulheres sofreram. Hoje nós temos estátuas dessas mulheres a mundo afora. Eu sei que em Nova York nós temos uma estátua de uma estudante coreana sentada, também demonstrando esse protesto sobre esse fato ocorrido há 100 anos atrás. Elas eram escravizadas sexualmente para atender a solidão e auxiliar nos soldados do exército japonês da época. Triste história que, com certeza, muitos já reconheceram, alguns já foram indenizados, mas ocorria esse tipo de situação. Outro ponto é que, quando você tem uma dominação de um povo por um império tão poderoso naquela época, os cidadãos, alguns que têm conhecimento político, alguns que são líderes políticos, eles vão se rebelar, vão reclamar, vão protestar. Isso é natural, como em qualquer lugar do mundo acontece, e o protesto é que faz o relacionamento social se elevar. O nível do relacionamento social ela só cresce quando alguém fala, estou achando que isso está errado. E esse protesto era impedido. Então, os cidadãos que protestavam naquela época, os cidadãos coreanos naquela época, eles eram torturados, eles eram executados, porque eles estavam gritando pela liberdade e a independência do seu país. Por fim, o último ponto desse relacionamento é que, óbvio, os líderes coreanos da época, líderes políticos, líderes sociais, líderes financeiros, eles eram perseguidos, obviamente, porque com a dominação, quem tem aqui, o líder, não existe espaço, não tem espaço para dois líderes. O líder atual com a dominação japonesa é o Japão, é o Império Japonês. Então, o líder coreano não pode prevalecer, não pode coexistir. Os dois não podem coexistir numa mesma península coreana ao mesmo tempo. Então, é a lei da física. Eles foram exilados. Eles eram perseguidos e executados também. Então,
Muitos dos líderes políticos da Coreia da época, eles vão para o exílio. Alguns, esse ponto é muito importante, pessoal, porque isso vai influenciar também no futuro, quando acontece a guerra, tá bom? Alguns líderes políticos da Coreia, eles vão para o exílio na Europa e América capitalista. Outros líderes políticos da Coreia, eles vão se exilar na China e na União Soviética da época, hoje Rússia. União Soviética era um país um pouco maior, que ele englobava um território maior, hoje a Rússia é um pouco menor, mas representa o mesmo país, mais ou menos, né? E na União Soviética da época, os exilados coreanos, de políticos exilados coreanos, se exilaram na China e a União Soviética da época, que era socialista. Então, você olha o ponto importante aqui. Então, um grupo, os líderes políticos da Coreia, eles são expulsos do país, são obrigados a se exilar pela perseguição do Império Japonês, e eles vão acabar indo uns para uns países socialistas e outros para países capitalistas. E, obviamente, a formação deles é aprimorada com a política vigente naquele país, naquela época, tá certo? Isso vai influenciar na volta deles, que eu vou abordar um pouco mais para frente, tá certo? Outro ponto é que esse exílio não era um exílio pacífico. Como eu falei no começo, o domínio japonês, do Império Japonês, ele se expandiu até a Manchúria, então alguns deles eram perseguidos, mesmo na China, mesmo na Rússia, mesmo na Europa, Estados Unidos, eles eram perseguidos por agentes japoneses. E aí eles não tinham, eles eram obrigados, não tinha outra opção, eles eram obrigados a formar milícias, se militarizar para se defender. Então eles voltam depois para a Coreia, depois da independência, com uma postura politicamente antagônica, e voltam também, além de politicamente antagônica, voltam armados, voltam milicianos. Além de ser político, ele é miliciano. Uma mistura muito perigosa. Infelizmente, aconteceu na Coreia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou falando como se o Japão fosse o malvado da história. Pessoal, esse foco... aliás, isso é um fato histórico, tá bom? Eu não estou aqui querendo maldizer o povo japonês, eu não estou aqui querendo... Não se diz respeito à pessoa japonesa, o homem e mulher japonês, tá bom? Isso aqui é um fato histórico que envolveu o governo coreano e o governo imperial japonês naquela época. Nesse momento histórico na Coreia, aparece uma figura feminina. Surge uma figura feminina chamada Yu Kwan-sun. Foto é uma foto tadinha, ela tá ali, a foto que foi tirada é quando ela foi presa, protestando pela dominação japonesa. Na época, então, ela nasceu em 1902, 16 de dezembro de 1902, e ela faleceu, morreu em 28 de setembro de 1920, quer dizer, ela não completou 18 anos, ela tinha 17 anos quando ela faleceu. Então, aqui eu tenho certeza que tem várias moças das ETECs aí, colegiais, que podem se identificar. A faixa etária deve ser muito parecida com muitas de vocês, tá bom? Ela é uma mulher típica coreana. Bonita, mas muito forte. Delicada, mas destemida. E mais importante ainda, uma líder determinada a ver seu país livre da dominação do Império Japonês. Olha isso. Eu quero abrir um outro parênteses aqui. Não sou feminista, ok? Eu tento ser mais equilibrado possível, mas eu reconheço, por vivência pessoal, né, das coreanas que eu conheço, minha esposa, minha mãe, que são mulheres fortes, fantásticas. Elas são melhores que os homens coreanos. E eu vejo a mesma coisa aqui no Brasil. As mulheres aqui são fortes, guerreiras,
A gente tem aí, teve as Olimpíadas agora, vários medalhistas que a gente viu. Então, eu quero aqui abrir esse parênteses e dar os parabéns para as mulheres brasileiras, as mulheres coreanas. E na pessoa dessa jovem Yu, eu quero homenagear todas as mulheres que estão assistindo a live e dizer que eu, particularmente, tenho um respeito muito grande pelas mulheres, tá bom? E ela fez um papel muito importante nesse momento histórico da Coreia. A jovem Yu nasce em 1902. Vamos chamar ela de jovem Yu para ficar fácil, tá bom? E morre aos 17 anos, depois de ser torturada pela polícia japonesa em 1920. 28 de setembro de 1920. Ela se torna o mártir, a figura mais importante do movimento de independência da Coreia, que é comemorado no dia 1º de março, tá bom? Ela se torna essa faísca, na verdade, ela se torna essa faísca que vai criar a chama do movimento de libertação da Coreia do domínio do Império Japonês, o que se concretizaria depois em 1945. A independência se concretizaria em 1945, depois de 25 anos de morte dessa jovem. Então, muita gente sofreu, e sofreu coisas que a gente não consegue nem imaginar. Por isso que eu fico tão triste relembrando esses pontos da história. Antes da Guerra Fria, o que aconteceu? Os Estados Unidos não tinha entrado na Segunda Guerra ainda, oficialmente. Ela estava acompanhando, estava auxiliando, mas ela não tinha entrado. Mas o que o Império Japonês fez? O poder bélico e de ataque era tão forte e a confiança era tão grande. Vocês todos devem ter ouvido falar de ataque a Pearl Harbor, que é o ataque kamikaze dos japoneses em Pearl Harbor, que é o porto ali próximo de Havaí, que os Estados Unidos tinham ancorado vários barcos de guerra, né? Destroyers, e tinha muitos soldados americanos ali, todos despreparados, todos não estavam em alerta, porque estavam no país deles lá, e o Império Japonês enviou uma frota, vários aviões, caças japoneses chamados kamikaze. Todo mundo ouviu falar de kamikaze, né? Sabe o que é o nome kamikaze? Porque eles iam para a guerra, iam para o objetivo deles só com o combustível de ida. Então, eles chegavam no local, atacavam, descarregavam o arsenal deles, o armamento que eles carregavam, destruíam o máximo possível. E quando ele não tinha mais bomba nenhuma, não tinha mais bala nenhuma para atirar, o que ele fazia? Ele pegava o próprio avião e se lançava num alvo americano. Por isso, eles eram chamados de kamikaze. Então, imagina o poder bélico do Império Japonês nessa época. Mas com esse ataque a Pearl Harbor, os japoneses acordaram um gigante. Estados Unidos, que estava ali afastado, olhando de longe a guerra, só acompanhando, com esse ataque direto dos japoneses, ele se viu obrigado a entrar na guerra. E o governo americano, ele ingressa na guerra de forma contundente. Vocês ouviram falar de bomba atômica. Eu vou abordar de novo bomba atômica lá na frente, tá? Em 1945, Estados Unidos tinham bomba atômica. E eles lançam, em resposta ao ataque de Pearl Harbor, em represália ao ataque de Pearl Harbor, Estados Unidos lançam 2 bombas atômicas, uma em Hiroshima e outra em Nagasaki. E provavelmente vocês já conhecem o resultado. A destruição é em massa. A destruição é triste, porque morrem civis, porque eles lançam essa bomba no meio da cidade. Então, o Japão, o governo japonês, o Império Japonês, que era o culpado de toda a história, causou uma destruição de muitos civis. Muita gente acaba morrendo nessa resposta dos Estados Unidos.
Só que foi só uma resposta. E com essa resposta, depois dessa gigantesca destruição das duas cidades, o imperador japonês Hirohito, em 2 de setembro de 1945, oficializa a rendição do governo japonês à Segunda Guerra Mundial. E com tudo isso, o que acontece? Como o governo japonês ele se rendeu na Segunda Guerra, todo o domínio que ele tinha na Ásia também acaba sendo enfraquecida, porque ele tem que recolher todo o seu exército. Então, com a retirada do exército japonês, da Península Coreana, da Manchúria, então todo mundo ali tem a oportunidade de se tornar independente. E aí, no dia 15 de agosto de 1945, é declarada independência da Península Coreana oficialmente. Nesse momento, aqueles líderes que eu comentei da Coreia, lembra dos líderes coreanos que foram exilados nos Estados Unidos, Europa, China e Rússia, aqueles socialistas e esses capitalistas, todos armados, milicianos, porque eles precisavam se defender, né? Lembra? Eles retornam à Península Coreana porque foi declarada a independência. Só que eles retornam em 2 grupos antagônicos politicamente, um capitalista e o outro socialista. E aí, no dia 24 de agosto de 1945, é instalado o governo soviético em Pyongyang. Pyongyang é a cidade hoje capital da Coreia do Norte, tá, pessoal? E desde aquela época já se instalou o governo soviético junto com Kim Il-sung, que era o primeiro líder norte-coreano, em Pyongyang, que é a cidade capital hoje da Coreia do Norte. E em 8 de setembro de 1945, logo depois da independência, governo americano se instala em Seul. Quer dizer, a independência é declarada na Coreia, mas nem Pyongyang, nem coreano do Norte, nem coreano do Sul se instalam ali oficialmente. Quem se instala é o governo soviético e quem se instala é o governo americano. E desde essa época a gente ouve falar da Guerra Fria. Vocês já devem ter estudado isso na escola. Guerra Fria é a guerra de 2 potências mundiais ali naquela época, que era a União Soviética e Estados Unidos, se batalhando, se guerreando por intermédio de terceiros, né? Por interesse político, eles não se envolvem diretamente, mas faz os outros brigarem por ele, tá certo? E aí, se conseguir, a proximidade seria, né? Começa uma intensa disputa pelo poder durante 5 anos, de 1945 a 1950, entre esses 2 blocos. Um bloco socialista no norte e um bloco capitalista no sul. E aí, depois desses 5 anos, em 25 de junho de 1950, infelizmente, toda essa disputa política culmina na Guerra da Coreia. Em 3 anos de guerra, o resultado foi a desastrosa morte de 2 milhões de soldados coreanos, do sul e do norte, né? E mais 1,5 milhão de civis, deixando um triste legado de guerra de 3,5 milhões de mortos. E no final, no dia 27 de julho de 1953, depois de 3 anos, deixa um país totalmente destruído, quando é assinado um armistício. Pessoal, vocês sabem o que é armistício? Armistício não é o fim da guerra, não é a declaração de fim de guerra. Armistício é a suspensão, é acordo temporário de suspensão da guerra. As partes, né? Vocês estavam guerreando, aí falavam, espera um pouquinho, vamos dar uma parada, vamos dar uma descansada aí, depois a gente volta. Isso é armistício, pessoal. Eu estou sendo meio brincalhão para você não esquecer esse ponto também, muito importante, porque hoje a Península Coreana ele ainda está em pé de guerra. A Península Coreana hoje
separado pelo paralelo 38 ali, zona desmilitarizada de 2 quilômetros, ela separa os dois países em pé de guerra. Então, é muito triste saber dessa situação toda. Por isso, só para voltar, a gente, há 68 anos atrás, quando foi assinado o armistício, as Coreias estavam totalmente destruídas. Sem nada para comer, sem nada para vestir. A maioria dos homens morreram na guerra. Só tinha mulher, idosos e crianças. Por isso também falei aquela hora, né? Que eu respeito a mulher coreana. Ela foi a protagonista de um desenvolvimento, do início do retorno ao desenvolvimento da Península Coreana. A Coreia do Sul hoje é reconhecida pela ONU como um país desenvolvido. Eu tive, por causa da Covid, eu não pude ir no ano passado e nem nesse ano, mas estive na Coreia em 2019, final de 2019, e eu constatei lá que o Wi-Fi é quase de graça. Tem quase todos os pontos na rua. Você só contrata a internet porque você quer mais velocidade. Internet gratuita existe na rua. É um país com a melhor internet do mundo. Hoje, tecnologicamente, financeiramente, a Coreia do Sul é um país capitalista super desenvolvido. Mas o seu irmão norte-coreano vive num país socialista, governado por um ditador. Esse que vocês estão vendo aí, Kim Jong-un, ele é o neto do Kim Il-sung, que sucedeu o pai e agora o neto, né, que está com o poder, como um ditador, executando seus irmãos, executou o seu próprio tio quando tomou o poder. É uma situação política social violenta. Então, sofrem hoje ainda com falta de alimentos na Coreia do Norte, sofrem ainda com falta de roupas. Eu tenho relatos de missionários que vão visitar a Coreia do Norte e trazem o que a gente não ouve por aqui, né? E trazem a realidade. Então, realmente, eles vivem uma situação de muita dificuldade até hoje. A guerra, até depois de 70 anos, ela continua, com 68 anos, eles continuam vivendo essa dificuldade social e financeira e política lá na Coreia do Norte. Por isso, a necessidade de se buscar a declaração de fim de guerra. O que vem sendo realizado pelos dois governos. Aparentemente, a gente vê aqui, você consegue ver aqui na foto os dois presidentes. À direita está o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e à esquerda está o líder norte-coreano, Kim Jong-un. Os dois ali se dando as mãos e tentando buscar intensamente essa possibilidade de abertura econômica, abertura política e pacificação da Península Coreana. Esse senhor aqui é o Jim Rogers. Ele é um investidor milionário, multimilionário, que disse há poucos anos atrás que quando houver a pacificação da Península Coreana, ele vai colocar todo o dinheiro dele na Coreia do Norte, porque ele tem certeza que ali vai virar um cenário de hiperdesenvolvimento. Investidor, você já viu algum investidor falar que para colocar todos os ovos na mesma cesta? Ninguém fala isso, todo mundo fala em diversificar, não é? Esse é o ditado mais comum, o conselho mais comum de quem trabalha na área de finanças. Diversificar. Ele falou, ele como especialista, ele como investidor e multimilionário, ele falou que ele colocaria todo o seu patrimônio, todo o seu dinheiro na Península Coreana, porque ele tem certeza que com a abertura isso vai gerar um hiperdesenvolvimento lá, e eu tenho certeza que vai ser bom para todo mundo ali na região, viu? Mas tem um impeditivo. O impeditivo é que a Coreia do Norte hoje tem bomba atômica. Não podemos deixar essa possibilidade continuar sendo viável. Não, e não adianta falar agora que o que acontece... Lembra que eu falei? A gente está aqui no Brasil, aqui desse lado do globo, e a Coreia está do outro lado da Terra. Eu estou morando no Brasil, o que vai me atingir, o que vai acontecer lá na Coreia? Não fala isso não, meu.
Você viu o que aconteceu há 1 ano e meio atrás? Covid-19, um vírus microbiótico que você não consegue nem ver, tão pequeno que você não consegue enxergar. Covid-19 surgiu lá na China, do outro lado do mundo, e ela influencia o mundo inteiro. E a gente está aqui fazendo videoconferência. Eu não posso dar uma palestra olhando para vocês. Eu teria o maior prazer de poder falar com vocês pessoalmente. Não podemos, por causa desse vírus que surgiu lá na China. Imagina se esse ditador, se equilibrado momentaneamente, ele aperta o botão da bomba atômica. Então, a gente tem que se unir para que essa possibilidade seja desarmada, essa possibilidade não exista, porque a paz na Península Coreana significa, por consequência, paz no mundo inteiro. Certo? Vamos para o próximo slide. Unificação da Península Coreana é de responsabilidade mundial. Isso é o ponto que eu acredito. Eu acho que todos nós somos responsáveis pelo próximo, certo? Hoje, nós vivemos um mundo globalizado. Tudo que acontece no mundo inteiro nos afeta, diretamente, indiretamente, um mais rápido, outro mais curto. Então, a gente tem que se preocupar, como ser humano também, tem que se preocupar com o nosso irmão, para que a gente possa influenciar de forma positiva, de forma a buscar essa unificação da Península Coreana, tá certo? Vamos para o próximo slide, por favor. Em 2018, eu fui nomeado pelo presidente da Coreia como conselheiro de unificação pacífica das Coreias, Divisão Brasil. A abreviatura é NUAC. NUAC significa National Unification Advisory Council. Então, eu sou um conselheiro nomeado pelo presidente da Coreia. Nós somos 3 mil membros em 124 países no mundo inteiro. E a nossa missão é informar e aconselhar, como eu estou fazendo agora. E os residentes e o presidente da Coreia na formulação de políticas de unificação pacífica da Península Coreana.